Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Bianca Rangel, eu sou aluna de Engenharia de Computação pelo Instituto Federal da Paraíba e hoje eu vou expor para vocês um pouco de um trabalho de extensão, de um projeto de extensão que está acontecendo no Instituto durante esse ano. E esse trabalho ele consiste na produção de um protótipo de ambiente virtual de aprendizagem centrado no usuário. E esse protótipo, esse projeto, ele tem a finalidade de beneficiar uma escola estadual chamada de João da Silva Monteiro, que ela é localizada lá no município de Gado Bravo, na Paraíba. Então, para começar, eu preciso dizer algo para vocês, preciso expor algo. É que design mais tecnologia, essa junção, ela é poderosíssima em gerar soluções e gerar também inovação de uma maneira assertiva para a resolução desses problemas, para achar oportunidades para resolver esses problemas, enfim. E dois termos que eu trouxe aqui, e que também vão ser bem citados, e foram bem citados durante a escrita desse projeto, durante o desenvolvimento desse projeto, vão ser esses dois termos, Design Thinking e HCI. São duas metodologias de desenvolvimento, duas perspectivas, áreas de estudo também, e eu vou conceituar um pouco elas para vocês. A parte de HCI significa Human Computer Interaction, e se a gente for traduzir, é interação humano-máquina, interação homem-computador, enfim. Essa área ela é multidisciplinar, então ela vai abranger a parte de engenharia, a parte de ciência de computação, a parte de design, a parte de psicologia, ciências cognitivas, segurança da informação, entre inúmeras outras áreas que contribuem para essa área de estudo. E a parte de design thinking diz respeito a esses 5 passos ou 5 etapas que a gente vai passar para desenvolver um produto, uma ideia, um processo, enfim. A parte de empatizar, a parte de definir, a parte de ideação, de prototipação e de testes. Para a gente construir, digamos assim, uma rota de tarefas, de testes, para desenvolver esse projeto, a gente optou por utilizar um framework chamado de Double Diamond. Algumas pessoas, inclusive, chamam de Double Diamond Design Thinking, porque existem várias interseções, vários pontos em comum entre esse framework e o Design Thinking. Esse framework ele consiste em 3 pontos principais: a parte do problema, a parte da definição e a parte da solução. O problema ele consiste mais nessa parte de pesquisa, de entender o problema, entender os porquês do problema, de como esse problema acontece, como ele afeta a vida do usuário. Nesse caso, a vida dos usuários são os alunos, os pais, os professores dessa escola de Gado Bravo. A parte de exploração desse problema e da definição, de fato, dos limiares, das limitações do problema e da situação em específico. E a partir desse ponto, dessa definição, desse entendimento, a gente vai para a parte, de fato, de desenhar possíveis soluções. E aí a gente entra numa parte mais específica do design, que é a parte de desenvolvimento de protótipos, a parte de teste com os usuários, a parte de entregar o produto em si e a solução pronta, digamos assim. Então, é importante que eu conceitue para vocês, ou melhor, que eu fale um pouco do panorama geral, do que é que acontece, do que aconteceu e do porquê esse projeto ele faz sentido. Com a pandemia de Covid-19, a gente tem um desafio de uma realidade remota. A gente vivia uma realidade, a gente experimentava uma realidade em questões educacionais, principalmente de uma maneira física, de uma maneira presencial. E literalmente, do dia para a noite, as medidas sanitárias de isolamento social, distanciamento social, exigiram que a escola ela saísse de um ambiente físico, que a educação ela saísse de um ambiente físico presencial para um ambiente remoto, um ambiente digital. E com esse senso de urgência para fazer com que a educação, para fazer com que a escola não parasse, foi necessário a adesão de algumas plataformas, de algumas metodologias para essa troca de informações, para ministrarem aula e trocar conteúdo por parte dos professores e adesão também por parte dos alunos. Essencialmente, WhatsApp, Google Classroom e outras plataformas que acabam descentralizando onde as informações estão, e, enfim, dificulta um pouco essa questão
de comunicação efetiva dos pais com os professores, dos alunos com os professores e vice-versa. Então, foram desafios, foram problemáticas que começaram a surgir com essa adesão hoje entre essas plataformas e que precisam de uma solução. Bom, nesse processo, uma pergunta básica nos guia a continuar e a desenvolver este produto. Como desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem que ele atenda de maneira eficiente às necessidades dos alunos, dos professores, para gerar uma educação remota de qualidade. Então, a partir desse ponto, eu vou começar a falar um pouco com vocês de uma forma mais aplicada, como a gente tem desenvolvido no projeto. A gente vai começar com a fase de pesquisas, a fase inicial, e nessa fase eu separei 3 tópicos em específico para tratar com vocês, que é a parte dos tipos de pesquisa. A gente vai falar de Primary Research, Secondary Research e pesquisa qualitativa. A parte de Primary Research e pesquisa qualitativa nesse projeto anda bem juntas. A Primary Research é um tipo de pesquisa que ela é conduzida por nós mesmos, que estamos desenvolvendo o projeto, e o produto. E a parte de pesquisa qualitativa diz muito respeito a algumas questões mais introspectivas, mais abstratas no que diz respeito à experiência do usuário, a experiência do professor, do aluno, do pai, com essa realidade remota, com essa educação de maneira remota, como vem acontecendo, entender como é para cada um isso, entender como eles experimentam isso também, saber de questões socioeconômicas, outras questões também muito importantes a serem consideradas, a questão do processamento médio, digamos assim, dos dispositivos disponíveis para os alunos, para os professores também, questão de acesso à internet, como é que acontece, e coisas do tipo, questões socioeconômicas, socioculturais também. E o outro tipo de pesquisa é o Secondary Research. O Secondary Research é um tipo de pesquisa que não é conduzida por nós, são pesquisas conduzidas, que já foram conduzidas, no caso, por terceiros, por empresas, enfim, que trabalham nessa parte de educação remota, que trabalham remotamente e que, de alguma forma, pode vir a auxiliar a gente no processo de desenvolvimento desse ambiente virtual de aprendizagem. Em seguida, a gente vai ter a parte de análise e de síntese dos resultados da nossa pesquisa. É a parte também que se chama de definição, pode ser chamada de definição. É a parte que a gente vai interpretar os resultados e encontrar as oportunidades naquele momento, naquele problema, com aquela situação, para que a gente venha a solucionar esses problemas de uma maneira assertiva também. Depois da parte de análise e da síntese, a gente vai ter a parte da fase de ideação. O que é essa fase, Bianca? Bom, a fase de ideação é a parte da criação de possíveis soluções para os problemas detectados. É a parte onde a gente vai começar a traçar, de fato, as possíveis soluções para resolver isso. Então, eu separei também 3 tópicos que a gente bate muito na tecla, tanto na escrita quanto na execução desse projeto. A parte de brainstorming, a parte de storyboards e de criação de personas. Brainstorming, se a gente for traduzir na literalidade, quer dizer chuva de ideias, e realmente vem de uma ideia onde várias pessoas, o grupo, a gente vai existir, nós teremos essa interação para propiciar realmente que várias ideias elas surjam, elas apareçam e sejam consideradas. É nesse momento que a gente vai divergir para construir essas multiformes ideias, digamos assim, para depois a gente vir a convergir para a solução mais plausível e mais eficiente, digamos assim, para a situação constatada. Depois a gente vai ter a parte de criação de personas. O que são personas? Bom, personas são arquétipos ou personagens, digamos assim, baseados no meu usuário ideal. Lembra da fase de pesquisa que a gente vai conhecer um pouco sobre o nosso usuário? Então a gente vai saber um pouco a respeito dos gostos, a respeito da idade, a gente vai ter um conhecimento sobre a questão sociocultural, socioeconômica, e todas essas nuances, digamos assim, vão nos auxiliar a construir essa persona. E storyboards e scenarios também, que são 2 termos que aparecem bastante nessa parte, são representações visuais de como nossa persona ela vai lidar com algumas situações no que diz respeito a essa interação com o ambiente virtual de aprendizagem, com a realidade de aprendizagem de maneira remota. Por conseguinte,
a gente vai ter a construção de protótipos. E essa parte é a parte onde a gente tira as coisas de um mundo ou das ideias, de uma parte mais abstrata, e traz para uma parte mais física, uma parte mais tangível. Então a gente vai trabalhar com dois tipos de protótipo, que é o protótipo de baixa fidelidade e o protótipo de alta fidelidade. O de baixa fidelidade a gente vai fazer wireframes com o intuito de saber como as coisas vão estar dispostas na plataforma, se a gente vai utilizar texto, se a gente vai utilizar imagens, algum outro tipo de recurso. A gente vai começar a pensar nisso nessa fase. E também na fase de protótipo de alta fidelidade, a gente vai realizar isso por meio da ferramenta Figma, a gente vai fazer alguns protótipos navegáveis também, para que posteriormente a gente venha a testar com o usuário. E esse protótipo, ele se assemelha mais, digamos assim, ao produto que viria a ser disponibilizado para os alunos posteriormente. E por último, mas não menos importante, a parte de testes e de refinamento. Bom, a gente já tirou as ideias de um campo abstrato para uma realidade material, uma realidade onde a gente pode projetar, e aí a gente pode testar e validar essas ideias por meio desses protótipos. Essa é a fase dos testes com os usuários, e a gente vai verificar como o usuário está lidando ou vai lidar com as possíveis soluções projetadas. Se é fácil a navegação para ele, se a experiência dele com o protótipo ela é boa, ela é ruim, o porquê, entender de fato como é essa experiência para ele, e a partir desse momento fazer validações, receber feedbacks e fazer algumas considerações, e por meio disso, refinamento. E eu quero frisar muito esse termo refinamento, porque ele vai trazer a ideia de fato do que é esse processo de desenvolvimento de produto, que é um processo cíclico. Então a gente constrói, a gente testa, a gente valida, e aí a gente recebe feedback e altera o que é necessário alterar até chegar ao ponto onde esse produto vai ser desenvolvido e vai ser concedido ao pessoal, aos usuários da plataforma, desse ambiente virtual de aprendizagem. E basicamente o nosso intuito é realmente fazer com estudantes e professores que eles fiquem engajados com com a educação remota, como tem acontecido. A gente sabe que a gente está indo para um segundo ano de pandemia e que acaba sendo uma situação que bota em perspectiva como é que o estudo acontece, como é que a sala de aula acontece. Então é um momento oportuno também para essa discussão e para retratar e para construir uma educação eficiente, baseada no usuário, baseada nas necessidades reais dos professores, dos pais, dos alunos e da comunidade de Gado Bravo como um todo que desfruta dos serviços prestados por essa escola. E no mais, é isso. Muito obrigada. Agradeço pela atenção.